Boa noite, amigos do The Dealers. Mais um episódio incrível para você. Todas as terças-feiras, às 18 horas, não se esqueça, conecta aí nas melhores plataformas, sempre vai ter uma novidade. E hoje, mais um episódio maravilhoso. Porque tem tanta história nesse episódio aqui que não sei se vai caber nessa hora que a gente vai conversar. Nós vamos tentar encaixar. Porque quem eu vou apresentar aqui, ele tem mais de 40 anos diretamente ligado ao varejo automotivo, às concessionárias, e tem uma conexão muito forte, principalmente com uma marca, ou diria duas. Ele é uma pessoa incrível, começou como vendedor, ele vai contar a história dele aqui, mas é melhor apresentar logo. Eu estou aqui com o Roberto Kovacs. Muito obrigado por ter vindo aqui no The Dealers. É um prazer enorme ter você aqui. E me conta como é que essa história maravilhosa começou. Eu que agradeço o convite, fiquei lisonjeado, né? A minha história começou, eu tinha 19 anos de idade, trabalhava numa outra empresa de transportes e fazia muitos serviços, assim, tinha que fazer uns serviços de rua, em banco, coisa assim, no centro da cidade. Aí eu passava em frente a uma concessionária Ford, que tinha lá na Avenida Rio Branco, que era gigante, Santa Amaro. Companhia Santa Amaro de Automóveis. Exatamente. Aí cheguei, um dia falei, quer saber uma coisa? Eu vou entrar para dar uma olhada nos carros, porque eu sempre gostei de carro, né? Aí eu vi os vendedores de terno trabalhando, gravata. Eu falei, pô... Eu quero ser um deles, né? Eu vou ser um vendedor de automóvel. Aí peguei o Diário Popular, comecei a procurar, né? Aí vê lá, vendedor de automóveis com ou sem prática. Sou eu. Para Renome Veículos, que tinha lá na Avenida do Estado. Falei, eu vou lá. Aí fui. Coloquei também o terno e tal, fui lá. Fui contratado imediatamente. E peguei um gerente muito bacana, que foi me ensinando, me dando as dicas, tudo. E aí entrei no ramo de automóveis. A Renome era que marca? Renome era Ford. Era Ford. Ela tinha Ford, tinha Fiat e tinha moto Honda. Aí eu fiquei na Ford. Depois ela mudou para a Rua da Independência, também lá no Cambuci. Fui para lá. Aí em 1982, sim, ela fechou. Simplesmente era um grupo de construtor, tal, resolveu fechar a concessionária. Só que o meu gerente me indicou para Ibirapuera Veículos, que ele foi gerente de lá. Bateu o telefone, falou, tem um cara muito bom que trabalha comigo, como nós vamos fechar, vou te indicar. Fui lá e fui contratado. Comecei na Ibirapuera Veículos. Aí em 1984... Não, peraí, a Ibirapuera Veículos era do Alencar Burti e Renato Ferrari. O Renato Ferrari, da Lei. O da Lei, Renato Alencar Ferrari. Burti, presidente da Bradif, da Bradif, Associação Comercial. Isso, todo. Isso. E aí, pô, entrei na Ibirapuera Veículos, né? Foi muito legal. Inclusive, como você falou deles aí em 1984, começou a movimentação de vender a concessionária. E aí, aquela rádio vendedor, tal, ela conversa. Pô, acho que estão vendendo. Tem um cara que vem todo dia aqui e que fica ali, eu como vendedor também. Ficava olhando, né? Olhando e falando, é uma pessoa que está falando com o seu Alencar, tal. Então, na minha, né? Vamos continuar vendendo o carro, né? E aí o gerente me chama, fala, olha, tá sendo vendida mesmo, mas vai ter um negócio para você. Falei, ok. Nisso pediram para eu todo dia levar para o hotel, lá para o hotel da Paulista, o Mofarrege, aqueles lados lá, um hotel, levar essa pessoa. E aí eu ia buscar, pegava o corcel da Ibirapuera Veículos e levava a pessoa e ele começava a perguntar para mim as coisas. Pô, você é vendedor? Quantos carros você vende? Como é que é? Tal, como é que é o estoque? Começou a fazer umas perguntas, eu não entendia nada, né? Aí quando o negócio foi amadurecendo, que a gente já sabia o que ia acontecer, que já estava praticamente fechado o negócio, aí ele começou a falar, vou trazer muito carro. Foi aí que eu tive o privilégio de conhecer o Dr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade,
que para mim é o meu mestre. Fico até emocionado de falar isso. Aí ele começou. Ele falando para mim, eu dirigindo, levando ele. Você não percebeu? Você falou, a história de fora, tem um sotaque diferente? Não, mas aí ele começou a falar que estava comprando. Aí a conversa que tinha, que é um grupo do Nordeste, isso, de um banco, não sei o que, essas eram com o Banco Nordeste, coisa assim. Então ninguém sabia. E naquela época não tinha que ir lá, você dá um Google, saber quem é a pessoa, né? Só que aí ele começou a falar, nem falar as coisas, né? Vou trazer muito carro, estou assumindo tudo. Isso enquanto já estava fechado o negócio, né? Aí, pois bem, aí virou um negócio. A gente tinha em estoque na época da Ibirapuera 60 carros, 70 Fords em estoque. Assim que ele assumiu, ele começou a trazer carreta do Nordeste, que lá ele tinha 2 concessionárias, Concórdia Veículos em Recife e Vepel em Campina Grande. Campina Grande é Paraíba. E ele tinha muito estoque porque ele sempre comprava tudo da Ford. Tudo que encalhava na Ford, ele comprava. Não tem, peraí, vou pegar esse gancho. Pode pegar. Seguinte, tem umas histórias aí que assim, ele ligava na Ford e vê o que tem aí no pátio. Tem Belina Ambulância. Depois você me confirma se é verdade. Vou confirmar. Eu trabalhava ligado na Ford nessa época. Eu fazia os pagamentos das concessionárias na Ford Financiadora, que era no Bandeirantes. Pela OCT. Ordem de crédito, não sei. Não, era malote cheque. Isso. E ticava um por um. E eu fazia as ordens de serviço também de garantia. Também pegava no malote, entregava as ordens de serviço e ia ticando que ia dar garantia, que aprovava, que não aprovava, fazia esse trabalho. E eu passava em São Bernardo e via o pátio. Aí eu escutava as histórias e falava assim, olha, aquele senhor lá da Paulivel rematou tudo isso aqui. E era isso mesmo? Verdade. Ele passava na tesouraria, o regional Ford era naquele prédio que tem a Offner, lá na Avenida Ibirapuera, na praça, lá onde tem a igreja. Tem aquele prédio. Lago de Moema. Isso, Lago de Moema, tinha o regional Ford. Ele passava no caixa, chegava para Elisa, que era do caixa, me dá o talão de cheque da Paulivel. Eu põe o talão de cheque para comprar os carros à vista. Aí ele comprava. Naquela época a gente falou, nossa, bucha, várias buchas. Bucha, Belina Ambulância. Essa veio um pouquinho mais para frente. Aí ele comprava não sei quantos carros, Escort 4 portas, não sei o quê, mas vinha junto um monte de XR3, de F1000, vinham os filé e junto. É que o boi ele não tem só picanha, né? Não. Que até tem o A100, colchão duro. Tem o rabinho, né? Vem tudo junto no boi, né? Então tinha que pegar e a gente fazia. Eu sei que é o seguinte, a gente trabalhava com 600, 700 carros de estoque. De 60 para 700. De 60 para 700. Tinha de tudo. Entrava na Paulivel, nessa época era Paulivel, Paulivel, Concórdia e Vepel, as do Nordeste. Cada uma tinha o seu nome. O cliente entrava na Paulivel, não tinha esse negócio de eu quero um Corcel preto, tinha que vender o branco. Na Ibirapuera era assim. Aí você contava a história, vai comprar carro preto não tem segurança na estrada. Se compra o branco todo mundo te vê. Então, sabe, tinha que ter a técnica, né? Na Paulivel, completamente diferente. Que cor que eu quero? Preto, branco, azul? É o quê? Tem tudo. Tinha tudo. E a ordem era não perder o negócio. O Dr. Carlos trabalhava dessa forma. E se não tem, não acabou, já está chegando, está vindo da fábrica. Então não perdia venda de jeito nenhum. E com isso, o cliente comprava, começava a indicar. É um negócio de louco. E o jeito que cresceram as vendas. Na Ibirapuera a gente chegava a vender 700 carros. Não, eu te falei que até eu, em 84, por aí, eu tinha uma Paraty, uma verde monocromática, era linda, maravilhosa. Meu pai trabalhava na Cibramar e trocava de carro sempre lá. E eu falei pro meu pai, vou comprar um Escort. Você não vai. Você acabou de comprar a Paraty, não vai comprar Escort de jeito nenhum. Aí eu fui e comprei escondido na Paulivel. Aí apareci com o Escort em casa. Você imagina que foi um problema, né? Eu fui lá, comprei um carro lá, na Paulivel. E muita propaganda. E ele fazia olha, criou uma fama em São Paulo, que no Nordeste ele já tinha fama, que não perdia negócio. Todas aquelas histórias que tem, que trocava carro por boi, por arame farpado,
tudo é verdade. Tá? Não, era isso mesmo, era proibido perder venda. Né? É um negócio assim, maluco. Aí eu fiquei mais ou menos uns 6 meses como vendedor na loja. Saí da Ibirapuera, fui para Paulivel, 6 meses. E voltando naquele assunto, o pessoal da Ibirapuera Veículos, eles me convidaram para ir numa loja que eles montaram de seminovos na Alameda dos Maracatins. Eu fiquei até meio assim, porque eles sempre me... Sabe? Tava lá e falei, me desculpa, mas eu vou continuar aqui. Ainda bem que eu fiz isso. Né? Porque a loja fechou. Com certeza. Menos de um ano fechou. Então eu consegui fazer, né? Então aí quando tinha mais ou menos 6 meses como vendedor, o Dr. Carlos, aquilo que eu falei que ele vendia carros, ele vendia mesmo carro, mas muito carro ele vendia. Parou na minha mesa, Roberto, você não quer trabalhar comigo lá dentro? Tá? Acho que deu essa afinidade que eu levava ele para o hotel, trazia tudo. A primeira pessoa que ele vem trabalhar comigo, eu nem perguntei quanto eu vou ganhar. Quantos você tinha? Eu tinha nessa época, eu tinha o quê? 21 anos, por aí. 22 anos, alguma coisa. Não, tinha 23 anos aí. 23, 84. 23 anos, Então, em 1984, que eu conheci o Dr. Carlos, foi quando meu pai faleceu. E o Dr. Carlos Alberto começou a me tratar como se eu fosse filho, porque ele me dava vários conselhos. Eu era muito novo e ele dava aquelas histórias que no passado tinha. Construa seu castelo com areia, cimento, pedra, ferro, forte. Não vai para o outro lado, né? Tá? Então, sabe, aquelas histórias... Também tem uma história que ele falava assim, você nunca encosta num pé de maçã e tira o chapéu. Vão achar que você está pegando as maçãs. Sabe? Umas histórias assim, que ele sempre repetia. Então eu sentia que o carinho que ele tinha era para realmente, como eu perdi meu pai, orientar para eu ficar sempre no trilho. Né? Bacana. E isso eu guardo, e eu gosto de contar essa história porque são histórias que gravam e ficou para mim, para minha vida. Né? Então é gratificante tudo isso. Aí eu fui trabalhar com ele. Na sala com ele? Na mesma sala. Era um corredor assim, no prédio velho da Ibirapuera Veículos, São Paulivel, que parecia um hotel de estrada, né? Assim, um quadradão, não tinha aquele design. Não. E tinha umas salas, assim, os escritórios, e tinha 2, que ficava o gerente geral da concessionária, um corredorzinho e tinha a sala dele, né? Aí você estava no canto assim, e a gente vendia 80, 100 carros por dia. Era o gerente geral, o Dr. Carlos e eu. Depois até nós trouxemos mais 2 pessoas para ajudar, porque eu atendia até grampeador. Naquela época não tinha KS, essas coisas. Então um monte de aparelho, tudo tocava. E tinha um grampeador que não parava. O mercado era muito quente, né? Naquela época lá, né? Aí foi indo, trabalhando. Aí o Dr. Carlos comprou a companhia comercial da Borda do Campo, que era da Gastão Vidigal, uma concessionária Ford gigante que tinha. E virou Paulivel. Que era o Luizinho Simonsen. Isso. Quebrou, aí ele comprou prédio, comprou massa falida. Né? E aí ele foi na Ford para conseguir a nomeação. Aí foi uma guerra, porque os concorrentes que tinham não queriam ele, porque ele já subiu a venda 10 vezes o que a Ibirapuera vendia. Na Ibirapuera. Falei, pô, mais um acaba com a gente, né? Aí foi a briga, foi, né? Tava indo nisso, o gerente, aí ele abriu a loja, montou a empresa, só que ela vendia os carros da Ibirapuera, da Paulivel. Todos os carros Ford da Paulivel estavam sendo comercializados lá e tinha um gerente. Nisso... Mas sem ser nomeado ainda. Sem ser nomeado, tá? É como se fosse uma filial da Paulivel, tá? Então, não era nomeado ainda. O gerente que foi contratado para lá teve uma licença, ele casou e tal, teve uma licença para ficar 10 dias fora, mais ou menos 15 dias fora. O Dr. Carlos olha para mim, Roberto. Vai para lá. Vai para Ceasa, ele chamou com Ceasa, até colocou Ceasa com Z. Não sei se você lembra disso, né? E todo mundo falava Ceasa com Z, mas justamente para isso, para todo mundo falar Ceasa com Z, para criar fama, né? Aí
doutor, e aí, quem fica aqui no meu lugar, tal? Eu falei, não, eu me viro aqui, tal, vá para lá que tem que alguém tomar conta. Eu falei, ok. Aí eu fui para lá, gerenciar a loja. E tinha o gerente geral, nessa época, falou, doutor, o senhor vai mandar esse moleque, pessoa tão nova, que não tem bagagem ainda para tomar conta de um negócio desse? Aí ele pegou e falou pro cara, deixa que ele vai falar comigo. Mas é só enquanto não volta o gerente, ele vai ficar lá e ele vai falando comigo. Tá bom, ok. Aí eu fiquei a semana inteira, tal, fiquei lá uns 10 dias, chegou sexta-feira, né? Também eu já estava me preparando, falei, vai ter o plantão de sábado, de segunda-feira eu já vou para Paulivel, para o meu cantinho de mesa. Era assim, imagina você trabalhando aqui, eu no cantinho lá, né? Com os telefones. Aí, o que aconteceu? O doutor ficou brigando com a Ford no bom sentido comercial, né? Ficou negociando para conseguir a nomeação. Inclusive, teve a Mercedes naquela época que foi falar com ele para ele colocar caminhão Mercedes lá. Então começou, porque ele comprou o prédio. Claro. E era um quarteirão. Era enorme. Um negócio gigante aquilo lá, né? Então tem que faturar, tem que pagar a conta, né? Aí a Ford nomeou na sexta-feira. Era o último dia lá, a Ford nomeou. Então na sexta-feira, sábado eu ia fazer plantão, segunda eu ia para Paulivel para vender meus carrinhos no atacado, né? Aí, perfeito, até o doutor ligou, Roberto foi nomeado. Puta, que bom, não sei o que, parabéns, doutor, tal. Muito legal, né? Beleza. Sábado fizemos o plantão, até meio-dia. Aí eu e os vendedores, tinham 4 vendedores, pela porta do fundo assim, né? Vamos almoçar, de lá cada um vai para casa. Eu era solteiro também, tinha um posto lá, vamos almoçar. Quando a gente sai na porta, um monte de carreta da Ford. Mas uma porrada mesmo. Comprou tudo lá. Não, chegaram os carros, e a Ford nomeou fatura. Tem crédito? Vou faturar. Não fica dinheiro na tela não, né? Aperta o botão. Só que precisava, naquela época, você tinha que ter um conferente, até hoje assim, mas te dá um prazinho, se entrega de noite. Tem que conferir carro por carro, isso, os itens, tudo bonitinho, o catálogo do carro e tal, bater o carimbo pro transportador para levar. Eu falei, pessoal, eu não vou almoçar, vou ficar aqui para receber os carros. Alguém tinha que fazer. Tinha um segurança na guarita lá. E só, e você? Eu e os 4 vendedores. E aí, pessoal, eu vou receber os carros. Nenhum dos 4 vendedores falou, Roberto, fico com você para te ajudar. Caíram fora, não tem problema. Peguei a pranchetinha lá com as notas fiscais, fui conferir carro por carro, item por item. Já era mais ou menos umas 4 horas da tarde, meio-dia, hein? 4 horas da tarde, eu lá no meio do pátio, sol, filha da mãe, eu conferindo os carros, né? Nisso, o doutor Carlos liga na portaria. Que ele sempre fez isso, né? Ele liga, e aí, como é que estão as coisas? Aí ligou no segurança, na guarita. E aí, tudo bem, quem tá falando? Perguntou o nome do cara, o cara falou, tal. Eu lá no pátio, né? Aí o segurança fala, não, já fechou a loja, tá tudo fechado, mas o Roberto está aqui. Mas o que ele tá fazendo aí? Não, ele tá conferindo os carros, o segurança falou. Então me chame ele. Aí eu falei, doutor, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Mas Roberto, você tá aí ainda? Eu falei, doutor, a Ford faturou um monte de carretas aqui. Tinha umas 15 carretas, né? Eu tô aqui para conferir os carros, tudo, tem que fazer o recebimento, carimbar, o motorista tá aqui esperando. Então, cada carreta eu tô conferindo. Mas muito bom, hein? Parabéns, né? Falei, doutor, eu vou aproveitar a ligação do senhor e para falar pro senhor que segunda-feira eu já volto para Paulivel. De jeito nenhum. Você vai ficar aí. Pô, mas e a pessoa, tal. Falei, não, isso eu me entendo. Você vai ficar aí, você vai tomar conta da concessionária. Porra, eu passei um final de semana maravilhoso. Falei, nossa, com a minha idade já vou tomar conta de um quarteirão de concessionária, né? E aí começou... Mas me conta uma coisa, como é que era a venda no atacado na época? Você vender para as mesas? Tinha mesa? Mesa, tinha os grandes garagistas, Ricavel, Ricalto.
Ricavel era do... Ricavel. Era do irmãozinho. Do Salvador, Marcos Pellegrino. Não era irmãozinho? Irmãozinho. Mas ele tinha concessionária GM, tinha, Ricavel, e ele tinha Ricalto. Que era a loja. Aí tinha Colina Veículos, tinha um monte, Vaé, recentemente, há pouco tempo atrás, vendi carro para ele também, sabe? Então tinha muito. Esse mercado era um mercado que realmente... E era aquela confiança. É só no telefone. Você comprava um carro da Ricavel, da Ricalto, né? E indicava outro revendedor, era o lojista comprando dele, aquelas lojas de interior, né? Então vendia muito carro. O mercado era carente, né? Eram 4 marcas, né? Todo mundo queria carro. Queria carente, um monte de gente trabalhando, os garagistas de carro. Já tinha fax na época? Passava os fax? Não, aí o fax mais pra frente. Nessa época era Telex. Era Telex, tá certo. Mas a Telex as lojas não tinham. Não tinha. Era só no telefone. Mais grupos grandes, né? Aí a gente tinha um pedidinho assim, é todo manual. Passa os dados, aí passava os dados. Pegava a ficha de segmento do carro, era fichinha para faturar, era uma loucura isso aí, né? Mas os outros funcionários não gostavam muito, né? Não gostava. Não, mas até hoje, recente o cara fala, eu não vendo para revenda. E vende. Claro. Ele não vende, mas o vendedor dele vende. E ele não sabe, né? Não sabe, ou finge que não sabe, né? O Zezinho liga pro cara da vendedor dele e o vendedor faz uma venda como se fosse de varejo. Isso aí, né? Só que a gente tinha uma central que a gente trabalhava. E todos tinham nessa época. Então, era um negócio, um mercado maluco. Aí você a gente ficava até 10 horas da noite entregando o carro, 11 horas, um negócio, né? E aí você virou pro varejo. Então, aí eu vou pra Ceasa para tomar conta do gigante. Só que eu já tinha feito o meu trabalho dos revendedores. Todo mundo te conhecia. Aí o doutor Roberto instala os telefones aí, continua vendendo também. Aí eu cuidava da loja e tudo e também atendendo. Essa loucura, atendendo 2 telefones e tal. Mais um minuto. Que veio comigo, né? Eu conheço o pessoal até hoje. Aí eu promovi outros vendedores para ir fazendo essa função. Porque senão você não dá conta do negócio daquele que também começou a vender 600 carros lá. Então a gente vendia nas duas em torno de 1.400 carros. E por que isso não acontece mais, você acha? Hoje a concessionária vende 50 carros já... Hoje começou a ter concessionária em tudo que é esquina. Naquela época não tinha. 4 marcas, cada um ficava 20% 27% outro, 22% outro. Era isso, era aquela briga. Era Volkswagen, Ford, GM, Fiat por último, depois a Fiat começou a ganhar um pouquinho de mercado, aí ficava oscilando, era uma briga, né? Dos 20%, né? 27, 23, 25, e era isso aí, né? E brigando. E a Ford, manda mais cartão, precisa de participação. E tudo manual, né? Tudo negócio manual, né? Aí que você falou, eu já como gerente lá na Elivel Automotores, que eu não fui fazer a Ceasa, que estava lá na bandeira, comecei a tratar com a Ford também, tá? Mas aí o Dr. Carlos, na década de 90, pegou a representação da Renault. Foi. Ele que trouxe a Renault para o Brasil, né? Mais uma marca de sucesso que ele que trouxe. Nisso ele me deixa sozinho com a Ford. Porque em 1987, é isso aí, ele me promoveu para diretor comercial. Para tomar conta das outras Ford também. Com 27 anos, 25 anos, por aí. Diretor comercial. Aí, de manhã eu ia para Ceasa, à tarde para Paulivel, né? Um dia eu ia para Paulivel. Em São Paulo tinha um pouco, tinha a Santo Amaro, tinha Santa Amaro, Caltabiano, Cantareira, Souza Ramos, a de Osasco também, a Sandercar, Santo André, Otávio Valejo. Quem mais que tinha, hein? Tinha aeroporto do japonês, né? Antes era de um outro cara que vendeu pro japonês, pro Enuma. Quem mais que tinha? Souza Ramos, que você falou, Caltabiano, Cantareira, né? Era por aí, não tinha muito mais. Não tinha.
Não tinha. Lemar. A Lemar. Lemar, que depois a Caoa comprou também a Lemar. Isso. Né? Lemar no Jabaquara, né? Caoa também comprou as bandeiras da Souza Ramos. Foi. Que tinha do Morumbi e tal. Nós crescemos, chegamos a ter 13 concessionárias Ford em São Paulo. Era o maior grupo Ford do Brasil. O maior grupo Ford da América Latina. Da América Latina. Negócio... A gente detinha nessa época em São Paulo 30% das vendas da Ford. Foi quanto? 30%. 30% das vendas da Eram vendidas pela Caoa. Na época que comprou a Renault, na década de 90, aí vira primeiro começou como Grupo Oliveira Andrade, aí em seguida mudou para Grupo Caoa. Primeiro era Grupo Oliveira Andrade. Trazia o nome dele. Aí Grupo Caoa, que virou essa potência aí, né? Tudo esse crescimento, eu participei de todas, né? Que aí Renault, Subaru, depois o sucesso da Hyundai, que ele que trouxe, ele que fez a marca, né? E a Subaru, por que você acha que não deu certo? Não, Subaru é um carro de nicho. Quem tem um Subaru sempre quer ter o Subaru. Sempre quer ter o Subaru, né? Mas é uma marca, é um carro mais caro e não é uma marca de volume. É uma marca de desejo, né? Ele é aspiracional, que não é um Subaru. Mas nunca... E o doutor sempre querendo fazer volume. Tanto é que na Subaru ele fez a recompra garantida. Então, aí vendeu bem. Eu lembro da 30% de valorização, uma coisa assim. E era em dólar. Era em dólar o carro. Então, recompra garantida em dólar. Mas dizem que não aconteceu? Aconteceu mesmo? Não, aconteceu. Lógico que o cara voltava para revender, aí tinha um monte de detalhe, bateu aqui, bateu não conseguia pagar aquele valor. Lógico. Não funciona. Aí tinha cara que ficava, teve um que falou assim, quer dizer que eu tinha que comprar o carro para ter a recompra garantida, tinha que carregar o carro nas costas. Não, tinha que cuidar do carro, né? Óbvio. Não pode detonar e vir aqui, você vai receber o dinheiro. O carro tem que dar. Aí tinha as cláusulas lá, quilometragem. Sim, claro. Então, mas ele sempre foi assim ligado no marketing, né? Essas ideias e volume. Ele cuidava do marketing, todas essas propagandas. Da Tucson, por exemplo. Tudo dele. Quando o melhor SUV do mundo. Então, como aquele vozeirão do cinema lá, que até hoje trabalha para a Caoa. Olha só. O cara. Essa história da Tucson mudou a história do SUV. É o SUV que fez o SUV no Brasil. Não foi? Foi. Aí que abriu o nicho, esse mercado de SUV. E como é que foi essa história? De trazer a Tucson? Ele, como ele sempre viajou muito, ele já via, visionário, né? Ele via, esse carro vai ser sucesso. Tá? Então ele ia... sabia das coisas e trouxe e falou. Até na conversa, falei, esse carro vai assombrar o mercado, que ele falava muito assim, vai assombrar o mercado. A gente ficava meio assim, né, mano? Tá. E quando ele estava negociando a Hyundai, que tinha um grupo importador que não deu certo, né? Teve um problema que era o Garavelo, né? O Garavelo. O Garavelo. Era o consórcio nacional Garavelo. Isso. Que não deu certo, porque não era o foco no varejo, sei lá. Ele pede para mandar 3 carros lá para o Ceasa, lá para a oficina. E aí ele me liga, o doutor, e fala, vai dar uma olhada no carro. Mas ainda eram os feios. Eram os feios. Accent, Excel, Elantra e um Sonata horrível. Horrível, tudo horroroso. Medonho. É que você falou para ele? Não, aí eu vou lá olhar o carro, né? Olho os carros. Um lado no capô passa 2 dedos, o outro não passa nenhum. Aí tá. E como a minha sala era lá na loja, e era uma concessionária de um quarteirão, o carro estava na funilaria, na oficina, no outro canto, imagina, outra dava para fazer o cardio, viu? Né? Eu falei, o que eu vou falar pro doutor? Vou falar o real para ele que eu achei feio. Horrível, né? Que ele estava tão empolgado, eu não queria jogar água, né? Gelo, né? Ele estava muito empolgado. Eu falei, doutor, os caras são meio esquisitos, eu no telefone. E não tinha celular naquela época, né? Então era no telefone, mas eu tinha um telefone, velho, que a gente chamava o telefone do Batman. E só ele ligava lá, e ninguém podia usar aquele telefone que ele queria ligar e se atender na hora. Isso era... Então, se eu tinha que ir no banheiro, eu falava para um vendedor, fica aqui do lado desse telefone, não sai daqui, que eu vou e volto. Era umas coisas, né? Que ele queria informação na hora, você tinha que dar.
Aí eu voltando, os carros são feios, são meio esquisitos, né, doutor? São esquisitos. Tal, a qualidade, eu achei qualidade e tal. Mas, Roberto, você não sabe o que vai vir por aí. Essa marca. Falei, doutor, então eu tô quieto, tô com o senhor. Aí eu ia cortar. Aí chega Tucson, né? Aí foi um fenômeno, um negócio assim que, né? Que gravou e com o vozeirão do cara, o melhor do mundo, não sei o quê. Quando estava o cliente lá, que eu também comecei a cuidar de algumas lojas da Hyundai, também da Renault eu cuidei. Eu tinha umas 3, 4 lojas que ficou do meu lado, né? Que era perto das concessionárias Ford, né? Pra gente estar junto, né? Então o cliente ia ver Tucson com a família e tal, o filho, né? Pô pai, esse carro é o melhor do mundo, porque via propaganda na televisão. Que passava toda hora. E né? Tinha os prêmios da J.D. Power, não comprava os prêmios. Começou a ganhar os prêmios. Começou a ganhar os prêmios todos. Vários prêmios. Então foi um negócio, um espetáculo. Nisso aí eu fiquei tomando conta de toda a Ford. Aí eu comecei, o doutor ficou na Renault, né? E eu na Ford, na parte da Ford, com a montadora, com tudo. Aí que veio o negócio das ambulâncias. E o doutor me falava assim, Roberto, quando você for negociar com a Ford, você tem que fazer como eu sempre fiz. Mas você ligue para mim se você tiver alguma dúvida. Você compre tudo. Se tiver 500 carros lá, você não pode comprar 499. Esse um que você deixar para vender para um outro distribuidor, o cara acaba com o mercado. Com um carro. Então preste atenção nisso. E fale sempre para a Ford. São 500 que tem, eu quero todos. Porque eu vou fazer um trabalho para vender todos. Não pode ter ninguém atrapalhando o mercado. Aí isso foi com as Belina, ambulância, os caminhões de bombeiro, de carregar, não sei o que, tudo que era de governo. Porque o que aconteceu? O governo fez uma compra grande, um pedido grande, a Ford produziu e teve um problema. Uma crise, negócio assim, o governo não pôde, só que os carros estavam prontos. Aí comprou todos esses carros. E outra coisa interessante também foi, que você deve lembrar disso, em 1992, 91, a febre dos táxis. Que o governo liberou a troca da frota de táxis com isenção, e era carro branco. E ninguém queria carro branco. Não. E a Ford não tinha carro branco, mas tinha um monte de carro colorido. O que tinha de branco eu já tinha comprado para atender a fila de táxi. Um monte de carro colorido, tal. Eu fui lá na oficina, fui falar com o gerente de serviço. Vamos pintar tudo. Porra, quanto me custa? Quanto vai custar para pintar só por fora os carros? Só por fora? Só por fora. Né? Porque a minha jogada era o seguinte: pinta por fora de branco. Quando o taxista fosse vender, mas sou taxista e tal, não tenho branco, a fila pro branco é 6 meses, era coisa assim, tá? Você sabe como é que era a fábrica? É plano de produção, não tem esse negócio de ficar mudando. A tinta dos coloridos já está comprada, tá tudo certo. Então é aquilo, né? Então não tem, vai demorar muito, mas quer um carro pronto entrega? Nós vamos pintar aqui mesmo, o documento sai branco, tudo, a gente altera tudo, com nota fiscal da pintura. Naquela época você mudava, não tinha Renavan, não tinha essas coisas. Você mudava com a nota fiscal que o carro é branco. E tem uma vantagem para o senhor. Quando for vender, é só voltar para a cor original. Porque por dentro ele é tudo igual. E como é que voltava para o original? Não, aí a oficina, mas no final, não, para mim não voltou. Porque o táxi o cara usava, o carro da isenção, acho que ele tinha que usar 3 anos. Na época, coisa assim, então nunca voltou. Mas tinha opção. Tinha opção. Se quiser a opção, tá aí a opção. Aí, começamos a vender muito. Aí os distribuidores aí começaram a se atentar, já queria na Ford. Eu também quero colorido, que eu vou pintar e não sei o quê. Só que nisso a gente já travou. Já tinha comprado tudo. Documentamos que a gente quer toda a produção, tudo que sobrar é nosso.
Mas aí a Ford começou a faturar para um, para outro. Claro. Né? Também não pode mais. Só que nós participamos do maior bolo, né? Lá parecia uma fábrica, a oficina lá da Ceasa. Pintando tudo de branco. Nossa, uma fila enorme de carro para entrar. Tira as coisas, tal, pinta a casquinha. A gente falava pintar casquinha. Só a casquinha. Só a casquinha. Então foi muito legal. Então tem várias histórias assim. Tivemos também a história da F1000, a álcool, encalhada na Ford. Um monte de F1000 álcool. E a diesel faltando. Também foi uma produção de F1000 álcool. Compramos todas elas, tinha o distribuidor MWM, compramos os motor diesel. Vocês transformaram de álcool para diesel? O carro era o mesmo. Eu sei, mas... Tirava o motor álcool, colocava o diesel, nota fiscal do mas motor. o que fazia com o motor álcool? E o custo? Não, aí esse cara que era o distribuidor estava fazendo uma base de troca, quer dizer, quase nada, né? Pagava pouquinho e tal. Então valia a pena. Valia a pena e também se jogava para o cliente. Diesel, tanto tempo de espera. Tem essa, a pronta entrega. Vendia tudo também. Então, carência de mercado, você vê. Mercado aquecido, né? Mercado aquecido. Mas aí, vamos dar um pulo para hoje já. Um pouquinho, só para a gente ficar indo e voltando, não tem problema. Você vê, nosso mercado continua parecido com os dos últimos anos. Aí você tem aí 300 marcas chegando, um monte de marca e tudo mais. Essa pizza vai ficar como? Então, todo mundo sabe, isso o próprio Dr. Carlos também falava. Porque a Caoa faz parte disso. É isso, quando ele discutia números, falava, olha, atenção, o mercado não cresce, ele divide. Então, o que vai acontecer? É por isso que tem concessionária vendendo 10 carros, 20 carros, 30. Quando vende 50, 60, vende bem, né? É uma briga louca e quanto mais marca vier, mais vai dividir. A fatiazinha da pizza vai ser cada vez menor. E a minha visão é o seguinte, vai ter que entrar na briga. Montadora que é engessadona, que não baixa preço e tal, com a invasão chinesa, vai ter que se mexer. Vai. Na minha opinião. Mas você participou da chegada do coreano no Brasil. Francês. Primeiro, chegada do francês, depois do coreano e depois do chinês. Né? Vocês trouxeram a marca chinesa para o Brasil. Sim. Ninguém conhecia, ninguém acreditava em carro chinês. Né? Tinha a Sherry antes da Caoa, mas aquele era um carro esquisito. Né? Era tipo os coreanos. Né? Que ninguém queria, olhava, ficava com meio desconfiado. Né? E de repente essa virada aí. O da Sherry também, que virou Caoa Sherry, a mesma coisa. O doutor me liga, Roberto, dá pra você vir na minha casa? Falei, vou, né? Eu estava no Ibirapuera, vou, que eu quero te mostrar um carro. Aí ele me levou no estacionamento perto da casa dele, que tinha lá, que tinha o Tigo 2. Estava lá parado. Já era bem diferente do QQ, aquela coisa esquisita que tinha. Tinha uns negócios bem estranhos, né? Aí o Tigo 2 já era interessante. Aí o Dr. Carlos fala, quanto você acha que vai ser esse carro? Comparando com a EcoSport. A EcoSport naquela época lá era 69.900, a EcoSport. Aí eu olhei e falei, um pouco menor, tá? Doutor, 59.900, uns 10 a menos, que a EcoSport. O carro foi lançado em 59.900. Ah, é? Eu matei em cima, olhando o carro, tudo. E aí melhorou o carro com a montadora da Caoa, que aí a Caoa assume a produção. Como é que é essa história de virar concessionário para fabricante? Tá. Naquela época é o seguinte, quando veio que a Hyundai que ia vir para o Brasil... Isso, porque vocês começaram a montar Tucson e o HR, começou com a HR. O doutor viu o sucesso, o doutor tinha o sonho de ter a fábrica dele. Esse é um sonho, eu vou ser fabricante. Aí que ele montou em Anápolis a fábrica, o que há de melhor na fábrica, e trouxe a produção da HR para testar a linha de montagem, aí depois a Tucson e aí os outros produtos. Essa parte de fábrica eu não participava. Meu negócio era varejo, chão de loja, no meio da pilha, feirão, de domingo a domingo. Aí só trabalhava, a família ficava de lado, né? Família... Sofria. Aí eu... Você pegou a época também que as mulheres não queriam mais trabalhar final de semana também? Peguei. Porque antes tinha bastante mulher trabalhando com concessionário. Tinha. Quando começou a abrir final de semana,
Começaram os vendedores antigos, os caras falaram, Não domingo aguento. não dá, eu não aguento. Como eu era mais novo, tudo, eu falei, vou Topo pra tudo, pilha. né? Aí passei assim, minha esposa sempre me apoiou, 100%, mas é mulher, é mãe. Aí, vou deixar foto do seu pai Para ficar na presente. entrada de casa, viu? E aí sempre trabalhar, mas ela sempre muito compreensiva, né? E tem que trabalhar, né? Vamos lá. E aí foi essa loucura até a pandemia. Que aí na pandemia parou de abrir de domingo. Até hoje não se abre de domingo. Ah, é? Tem uns que abrem aí e tal, Mas- mas tem problema, tá? No sindicato, tudo. Tem um concessionário de Salvador, que era a Revisa, Conheço. né, do falecido já Cunha Guedes, o seu Alexandre. Doutor Alexandre Cunha Guedes, que ele pagava todo final de semana a multa para abrir no domingo. Ou seja, aqui vai abrir. E pagava a multa e abria. Só que depois ele pagava multa, mas depois vinham as ações trabalhistas. Tinha de tudo. É um negócio complicado, a Caoa não está abrindo e vários grupos não abrem. E aí começou a fazer a conta, né? Hoje, o sábado, vende mais do que vendia antes. Sim. Porque você está lá... Os domingo para sábado. Você está lá no sábado, às 5 horas da manhã. Amanhã você está aberto? Não, amanhã eu não estou, o cara fecha. Amanhã eu estou aberto, então eu vou pensar essa noite, a gente vai comer uma pizza, a família, tudo, eu volto amanhã. Então dá aquela comodidade que você está sempre aberto, né? E aí você tem mais despesa de tudo. E hoje tem mais facilidade, que eu quero dizer, para comprar, né? Assim, você tem mais opções do que tinha antes. Muito não mais. Ficava aquele desespero. Não, e tem o mundo digital, o cara compra. É bem diferente naquela época, né? Muito diferente. É aquilo lá, um vendedor naquela época vendia 50 carros. 50 carros? 50 carros. Era uma 45, era uma disputa que hoje o vendedor tem vendedor que vende 5, 6, quando vende 10 é comemora. E é aquilo que eu falei, a gente vendia, se eu como vendedor vendia 50 carros, mas se eu tivesse que lavar carro, eu lavava, se tivesse que trocar para-choque, eu trocava, colocar o tapete lá que ele comprou, e era linha de produção de vendas, né? Sexta-feira você distribuía senha para entregar carro. Era um negócio... Uma loucura. Uma loucura. A nossa concessionária do Ceasa parecia um shopping center. E tanta gente que tinha na sexta-feira loucura para entregar carro, né? Outra época, né? Mas, E como é que foi essa transição na Caoa? Assim, depois que o doutor faleceu, né, os filhos, todo mundo comenta muito, você viveu isso. Você ficou lá até agora, janeiro. O que acontece? O Dr. Carlos faleceu em 2021, que foi muito triste para todos nós, porque realmente aquela pilha, aquele negócio dele, era pelo menos para mim, e não é que eu sou puxa-saco dele, não sou não, eu sou agradecido. De coração, né? Se hoje eu sou o que sou, reconhecido no mercado, tudo, foi graças ao Dr. Carlos Alberto. Ele que abriu as portas para mim, me deu a oportunidade, confiou em mim, né? Então foi muito triste, eu senti muito. Aí veio a esposa, os filhos estavam estudando ainda. Estavam estudando fora também. Aí ficamos juntos lá, foi de 2021. Mas eu já tinha na minha cabeça que eu tinha um momento de parar, de estar no varejo e começar a curtir a vida. Viajar um pouco, passear, cuidar, porque eu não vi filho crescer. Eu quero ver meus netos crescerem. Meus netos moram em outro estado. E com a loucura de varejo... Não dá tempo. Né? Não dá para ir para outro estado, como é que brincar com as crianças, estar com eles tudo. Então eu botei uma meta na minha cabeça. Eu vou... E quando eu saí de férias, final do ano passado, que eu fui lá para a casa do meu filho mais velho, e estava com meus netos tudo, no dia de eu me despedir, que eu já ia pegar o avião, eu e minha esposa, meu neto me abraça, fala, vô, não vai não, quero que você fique comigo. Aí eu comecei a chorar. E falei, pô, isso é um sinal, né? Que eu tenho que tirar o pé e começar a curtir os netos para fazer memória neles. Claro. Né?
Consequentemente, eu faço memória dos meus filhos. Sim. Eu tenho filho de 36, de 33 e uma menina de 26, todos casados e tal. Então, pô, tem que ter esse negócio de família. E eu nunca viajava com ele sábado, eu não sei o que era sábado. Não tinha vida. Vida assim, né? Você não tinha. Era trabalho de feirão, e esse negócio. E foi muito bom. Mas tem que dar oportunidade para os outros. Mas falar sobre sucessão, né? Muitas vezes, como aconteceu com o Dr. Carlos, os filhos eram muito novos. Sim. A esposa dele não trabalhava lá, ou trabalhava já? Não trabalhava. Passou a trabalhar. Passou a trabalhar. Então era fundamental ter alguém que nem você, que estava lá há mais de 30 anos, né, com uma experiência enorme no negócio e tudo mais, para poder passar, pelo menos para poder passar as coisas. Né? Então, e é o que aconteceu. De 2021, que o Dr. Carlos faleceu, até dezembro de 24, quase final do ano, que depois eu saí de férias aí o período, eu estava com eles, com a doutora, com os filhos, e fui conversando muito, falando todas essas histórias do doutor, como era, como não sei o que, tal. Porque eles não conviveram muito também, né? Não. Aí eu senti, a empresa está em ótimas mãos, porque o Dr. Carlos já no final contratou presidente. Foi. Passou 2 CEOs lá. O Antônio Marcel e o Mauro Corrêa. E o Mauro Corrêa, passaram os 2. A família assumiu. E olha, eu fico feliz que está na mão da família, que o Dr. Carlos, ele era o dono e ele cuidava das coisas. Eu tinha que pegar minha pastinha, eu cuidava da Ford, né, nessa época, quando eu assumi tudo da Ford, eu vi lá, doutor, tem essas despesas, isso, aquilo, eu despachava com ele. Uma ação que ia fazer, então, ele era feirão, muito presente no dia a dia. Muito presente. Passou a ser com a esposa, com a viúva e com os filhos. E eles estão indo super bem, tá? Fazendo um trabalho maravilhoso. E eu tenho certeza que a Caoa vai continuar sempre. Não sei se você viu que está lá, a Caoa é forte, um fenômeno, uma potência, e vai continuar sempre. Dr. Carlos, pouco antes de falecer, falou numa reunião que a gente estava, falou isso. Então, ficou a frase dele. Ficou a frase dele que marcou, né? E eu tenho certeza do sucesso da Caoa, eu torço pela Caoa. Eu, como conselheiro consultivo da Caoa, torço por isso e eu tenho certeza que a Caoa vai... E tudo que a família, eu adoro a família, e eu só tenho a agradecer o jeito que me acolheram. E quando eu comuniquei que eu queria parar... Você ganhou uma placa. Ganhei a placa da Caoa. O Grupo Caoa agradece ao Roberto Consilio pelos seus 41 anos de dedicação e compromisso, tornando-se o pioneiro em nosso hall da fama da Caoa. Muito bacana, hein? Me fizeram também um vídeo pegando o depoimento tanto da família como dos colaboradores que reportavam a mim e também outros que não reportavam. E toda vez que eu assisto aquele vídeo eu choro, porque não tem jeito, né? Aí depois teve uma convenção da Ford, logo em seguida, ela falou, pô, eu sei que você está no concerto e tal, mas dá para você participar da convenção? Eu falei, claro, vou com todo prazer, vocês são meus amigos, vou. Aí no final da convenção... Fizeram uma homenagem para você. Vem a plaquinha, né? Que é Roberto Kovacs, parabéns pelos seus incríveis 45 anos de dedicação e serviço exemplar à Ford, deixando um legado que é uma verdadeira inspiração. Agradecemos por ser parte da nossa história. Que bacana, né? E também sempre participei da Abradif, dos comitês de marketing, propaganda, todo esse negócio de varejo. 20 e tantos anos eu participei da Abradif, né? E é isso. Aí eu acho que o executivo, o cara tem que pensar na hora de parar por cima, né? Vitorioso, e deixar essa briga de mercado agora da fatia de pizza para os caras mais novos, né? Quando chega uma montadora no dia 31 de dezembro, 1h, precisa faturar mais 400 carros no varejo. Você acha algum cliente? Você faturar esses 400 carros dia 31 de dezembro, 1h, não? E aí? Não dá para faturar, né? Não tinha mais ninguém. Fechou meio-dia. É só um exemplo de como
tá feroz o negócio, né? Tá, não tá? O mercado, tá? Então e as histórias são... Como é que foi o negócio da Hyundai? Porque assim, a Hyundai tinha... Primeiro era 100% Caoa, depois ficou importados, Isso. e umas concessionárias, vendendo Isso. separado, depois junto, depois separou de vez. Junto que o consumidor não entende isso, né? Não, então... Só quem sabe é a Hyundai, E a Caoa e os concessionários, que é das duas bandeiras, né? Como é que foi essa Porque o história? consumidor, você vai lá comprar um Azira e seu filho fala, ô pai, eu quero um Não, HB20. não tem. Não é aqui, é na outra esquina, em tal lugar. Então, por que essa confusão toda? Ah, não, mas foi porque a Caoa é importador oficial e fabricante da marca Hyundai desse segmento, premium, desse segmento. E a Hyundai montou a fábrica dela em Piracicaba. Isso. E a Caoa também é distribuidor Hyundai. Bolsonaro. Aí no final já foi feito o acordo para a Hyundai assumir o negócio. Aí é isso tudo que está na mídia. Eu conheço bastante o Ayrton, né? Sim. É uma pessoa que com um pensamento mais voltado para o varejo, mais próximo de concessionário. Difícil ter presidente montador assim, né? Gente finíssima. Maravilhoso. Eu trabalhei com ele muita amizade com ele. E ele foi o articulador disso aí, Sim, foi. Mas ele já tinha tido uma passagem antes pela Hyundai, não Ele tinha? já teve, ele que lançou a pedra da fábrica de Piracicaba, né? Isso. Que chamaram ele até na convenção, ele falava, pô, não, vamos montar a fábrica, tudo, pô, mas não tem dealer, não tem não sei o quê. Mas tinha nome a Hyundai. Marca de desejo. E ele fala isso na convenção, falou construído pela Caoa. Então, o mais importante, eu já tinha. Claro. Reconhecimento da clientela, desejo pela marca. O resto a gente vai atrás. E é isso aí, ó, marca fenômeno, tá aí, mas também tá na briga. Então, e aí teve a troca, Sherry, Caoa, aí nisso, aí quando começou que a Hyundai quer assumir tudo, o doutor visionário já trouxe uma outra marca, que a fábrica tem que continuar. Sim. A fábrica é enorme, o que há de mais moderno naquela fábrica, tem que continuar a produzir carro. Aí ficou um bom tempo produzindo os carros da Caoa Sherry e da Hyundai. Era HR, Tucson, o caminhão HD. Hoje só faz Sherry. Hoje só faz Caoa Sherry. Tá. Já dá pra falar alguma coisa da Chevrolet? Não, eu não tenho informação. Não participei. Tá certo. Né? Muito bom, muito bom. Mas fiquei muito feliz, viu? Sensacional ter você aqui. Viu? Eu que agradeço, achei muito bacana. Estou sempre disponível, o que precisar. Eu também senti a necessidade, eu pensei, eu tenho que passar essa minha história para as gerações que vêm. Fundamental isso. Né? É fundamental isso. Porque eles têm que ver, sabe, aquele meu episódio de eu conferindo o carro, os 4 vendedores não me acompanharam. Onde eles estão hoje? Entendeu? Você entendeu? Não é assim? Você tem que, a oportunidade que vem para você, você pula nessa oportunidade. O trem está passando, você pula, né? Que aí você cresce e é isso aí. Aqui na empresa tem um mote, né? Um mantra, que é assim, toda vez que te oferecerem um trabalho aqui, desde que seja digno, você tem que aceitar. Então eu falo assim, vamos pintar aquela parede de preto. Ué, cadê a tinta, o pincel? Vamos pintar. Tá bom para todo mundo. Você não tá ganhando para trabalhar aqui? Estou te oferecendo alguma coisa que não é digna, você não pode falar assim, isso não foi contratado para isso. Você pediu uma ajuda para ele. Então. Pô, vou pintar sozinho, me ajuda. Vamos juntos. Mas hoje não é assim, mais. Não é. Hoje não é assim. Porra, o cliente tá esperando. Pô, o lavador, vou lavar o carro. Eu lavei várias vezes, sabe? Com satisfação, assim que eu criei meus filhos, fiz a minha vida e tá aí. E tô aqui, firme. Muito obrigado, viu? Um presente para você. Opa! Mais final de semana, o vinho italiano. Opa! Obrigado. Opa! Obrigado, hein? Agradeço muito, viu? Muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço.